vamos lá com a gente, não sei o que, falar, não, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, o que você vai falar com ele? Minha bala, não, o cara já está pagando já. Então, vamos lá, beleza? Então vamos agora direto para a mensagem. E eu tinha dito para vocês que o meu intuito através do Lighthouse é para a gente, a partir de algumas reflexões, a gente estabelecer alguns princípios e fundamentos para a gente assimilar e discernir qual é o nosso papel tanto na sociedade quanto no mundo. E hoje eu quero conversar com vocês sobre para onde estamos indo e como estamos indo. Igual tem a frasezinha lá, não estamos indo para o céu, né? Na imagenzinha que eu criei, até um pouquinho amadora. Se os irmãos aí tiverem mais domínio desses negócios de design, pode até me ajudar aí. Mas está ali, não estamos indo para o céu. Então, o que eu quero dizer quando eu digo que não estamos indo para o céu? O que eu quero dizer quando eu digo que a gente tem que proclamar o reino de Deus, tanto por aquilo que a gente faz, como por meio daquilo que a gente proclama? Não é apenas uma ortodoxia, mas é também uma ortopraxia. Então, o que eu quero dizer com essas coisas? Hoje, eu vou concluir essa ideia do não estamos indo para o céu? Não vou, mas a gente vai dar alguns passos em direção a esse argumento, porque o que a gente está fazendo aqui é construindo um argumento, e a gente não faz isso do dia para a noite. Então, talvez daqui a 2 meses, 3 meses, a gente encontre a resposta, mas eu acho que não. Aqui a ideia não é trazer respostas prontas, é trazer um assunto, colocar na mesa, a gente conversar e a gente ir juntos aí encontrando alguns possíveis caminhos. Então, hoje a gente vai dar mais uns passos aí em direção em sermos sinais visíveis do reino de Deus. E para isso, eu gostaria de convidar a abrir a Bíblia ali em João, o Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 23. João 14, versículo 23, o texto diz o seguinte: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Deus, muito obrigado por essa noite. Como já oramos, Pai, no início, te pedimos para que o Senhor arranque as escamas dos nossos olhos, para que possamos contemplar o Senhor. Fala conosco, Senhor, essa noite, através da Tua palavra, e que possamos sair daqui, Deus, de fato, como faróis, Pai, sinalizando e iluminando o reino de Deus para todas as pessoas e para todo o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, qual a recompensa de seguirmos a Jesus? Por que é que seguimos a Jesus? Por que fazemos o que fazemos? Por que você lê a Bíblia? Por que você ora? Por que você vem à igreja? Por que você ajuda as pessoas, se é que ajuda? Quais são as coisas que te motivam a fazer aquilo que você faz? Ou por que você não faz tantas outras coisas? Por que você não faz aquilo que você não faz? Seria para você ir para o céu? Tem até uma musiquinha, né? Ainda bem que eu vou morar no céu. Aí que você lasca tudo, né? Você vai morar no céu. É para ir para o céu? Ou seria para não ir para o inferno? É medo de ir para o inferno? É medo de queimar no fogo eterno? Por que você faz o que você faz? É para se dar bem? Porque tem um bocado de gente que faz as coisas porque acreditam que se fizer o certo, isso vai levar ele para o pódio. E se eu te dissesse que por mais que você faça o certo, você não vai chegar em lugar nenhum? Ai, Mateus, misericórdia, está repreendido. E se eu te dissesse que por mais que você seja honesto no seu trabalho, você não vai ter o aumento salarial que você tanto almejou? Ou que mais que você seja honesto, você não vai subir de cargo? Porque sem sombra de dúvidas, quem busca a Deus para alcançar outros fins, não busca a Deus, busca outros fins. Se Deus é apenas alguém que dá o que você quer, seu coração não está apaixonado por Deus, está apaixonado pelo que você quer. Hoje eu vejo que as pessoas elas se decepcionam, né? Elas se frustram com líderes, se frustram com igrejas. Algumas chegam até a dizer que se decepcionaram com Deus. Mas será que foi Deus que as decepcionou?
Ou foi a ideia que tinha a respeito de Deus que fizeram que elas caíssem em tamanha decepção, ou que tamanha insatisfação e se decepcionaram? Por isso que eu te digo, se Deus ainda não te decepcionou, Ele vai te decepcionar. Mas não pelo que Ele disse, ou pelo que Ele fez, ou pelo que Ele vai fazer, mas pelo que você achou que Ele disse, ou achou que Ele iria fazer. Por isso que é válida e necessária a oração do salmista quando ele ora para que Deus sonde e examine o seu coração e a sua mente. Porque às vezes a gente pode estar aqui no lugar certo, mas com o coração errado. Às vezes são tantas as coisas que nos motivam a estar aqui e que não tem nada a ver com Ele. Eu penso no risco que a gente corre de estar aqui no lugar certo, que é dentro da igreja, né, o lugar certo, adorando ao nome certo, que é o nome de Jesus, e mesmo assim ser aqueles que no final o próprio Cristo vai nos dizer: apartai-vos de mim, porque vocês praticam iniquidade, eu não conheço vocês. Por isso que eu quero refletir para onde estamos indo e como estamos indo. Por exemplo, a gente fala muito sobre vida após morte, a gente gosta desse assunto. A gente fala muito sobre vida após morte, de querer ir para o céu, de encontrar com Jesus. E a gente fala tanto sobre vida após morte que a gente acaba esquecendo que existe vida antes de vida após morte. E, no geral, eu sei que a gente anseia, né, por um fim escatológico, onde que Deus vai restaurar todas as coisas, todos os cosmos, todo o cosmos. Mas o que a gente faz enquanto a gente aguarda esse evento? No geral, a esperança dos cristãos é ir para o céu, é ser salvo, só que essa salvação vai acontecer somente lá, está muito distante. E aí, enquanto a gente não chega lá, o que a gente faz? A gente se santifica. E o que é o se santificar? É o se separar do mundo, não é verdade? A gente dá essa explicação, é separar do mundo. E aí, a gente cria uma espécie de bolha gospel, onde a gente coloca toda a nossa ideia a respeito de Deus, toda a nossa ideia acerca do que é de Deus, do que é bom. E aí, fora dessa bolha, a igreja torna desprezível e demoníaca todas as demais ideias e todas as demais formas de se viver. E aí, nesse sentido, a santificação, ela sem sombra de dúvida, a partir dessa perspectiva, alienante. E o nosso anseio pela volta de Jesus, ela é escapista. Porque a gente quer fugir daqui, não é verdade? A gente até canta isso. Meu lugar não é aqui. E a gente quer fugir daqui. E aí eu percebo que a gente está falhando no nosso papel como igreja, de ser sinal universal do reino de Deus, sendo uma extensão da missão de Jesus. Porque a nossa missão é manifestar o reino de Deus aqui e agora, tanto por meio do que faz, quanto por meio do que proclama. Isso não é algo simplesmente futuro, é algo presente e ativo. Espera aí, deixa eu só beber uma vez. Bebo água. Por isso, eu quero refletir com vocês sobre o quanto a gente precisa discernir como a nossa expressão religiosa aponta para a veracidade das nossas intenções e motivações e como isso sinaliza o reino de Deus. E aí, a gente tem uma passagem muito bacana, que é de Lucas 10. Lucas 10, capítulo 10, versículo 25 ao 37, a gente tem uma narrativa interessante, onde que Jesus vai contar a parábola do bom samaritano. E essa conversa, que é muito interessante, ela faz ponte com aquilo que eu quero conversar e trazer à mesa para vocês. Eu não gosto muito de fazer isso, mas vai ser necessário. Vamos ler toda a passagem. Então, abre lá Lucas 10, Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante. Famosíssima a passagem, parábola do bom samaritano. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se,
perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-o e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o próprio animal, levando-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Aqui Jesus ele é interpelado interpelado pelo mestre da lei acerca do que fazer para herdar a vida eterna. Pergunta muito comum no judaísmo. E a resposta ela é interessante porque ela acontece através de uma outra pergunta. E isso era típico na cultura judaica. Era comum os mestres e rabinos responderem perguntas com outras perguntas. Tanto que uma vez perguntaram para um rabino: por que vocês respondem perguntas com outras perguntas? E ele respondeu: por que não? E isso é estranho para nós, porque a gente diz que somente um tolo que responde uma pergunta com outra, não é verdade? Isso acontece porque a gente tem a necessidade de ter respostas prontas, inequívocas, que tendem a limitar a conversa. Porque se eu te faço uma pergunta e você tem a resposta, o assunto acaba. Você já me deu a resposta. Agora, quando você me faz uma pergunta e eu te respondo com outra, isso inevitavelmente vai fazer com que você reflita, pense, raciocine, e provavelmente isso vai gerar mais conversa. Sendo assim, o intuito é fazer com que não coloque um ponto final na conversa, é valorizar o diálogo. Porque sem sombra de dúvidas, prestem atenção aqui, sem sombra de dúvidas, existe vida na discussão teológica, e não só na afirmação teológica. Aqui o discurso religioso ele acontece através das perguntas certas, e não das respostas certas. E aí, através da resposta do mestre da lei, a resposta que o rapaz dá para Jesus, a gente percebe que o problema dele não está no campo teórico, porque a sua ortodoxia estava certa. Ele tem as informações certas, não é verdade? O problema do mestre da lei estava onde? Nas conclusões práticas do mandamento, porque ele não consegue discernir quem era o seu próximo. Por isso, ele não consegue discernir quem era o seu próximo, porque o preconceito religioso dele era mais forte do que o próprio mandamento. Por isso que Jesus ele vai contar uma parábola. Porque no entendimento de um judeu, quem era o próximo? Era o seu compatriota, porque Deus é Deus de Israel. Logo, seu próximo são seus vizinhos judeus. Então Jesus vai contar uma parábola para ilustrar o seu ensino. Qual que é o ensino? De quem é o próximo. E aí é muito significativo os princípios que a gente pode extrair daqui. Primeiro, porque Jesus ele vai inverter a pergunta. A pergunta do mestre da lei quem é o meu próximo? Ou seja, quem é o que eu deveria ajudar? Jesus vai sugerir que a verdadeira pergunta você se comporta como um próximo? Ou você se comporta como uma pessoa que ajuda os outros? Jesus ele não está fornecendo as informações sobre quem deveria ajudar, porque a incapacidade de cumprir o mandamento não acontecia por falta de informação. Ele tinha as informações certas. A incapacidade de cumprir o mandamento acontecia pela falta de amor. Então não era de novas informações que o mestre da lei estava precisando. O que ele precisava era de um novo coração. E uma outra situação interessante é a atitude desses religiosos judeus, porque em prol da sua religiosidade, eles vão sacrificar a vida.
Porque estes homens eram pessoas que serviam no templo. Então a pureza, a santidade, a separação eram características típicas do sacerdote. Então, se esses homens que serviam a Deus, caso eles tivessem contato com esse homem caído, isso poderia atrapalhar no serviço a Deus, no serviço ao templo. Porque a lei considerava impuros cadáveres. E por extensão, alguns iam considerar impuros também aquelas pessoas quase mortas. Então, pensa no prejuízo que talvez poderia dar para esses religiosos. Porque eles poderiam se atrasar para suas atividades no templo, e caso eles tivessem contato com aquele homem, eles tinham que se separar e tinham que se retirar das atividades por um longo período. Então, para que isso não acontecesse, eles passam de largo. E aí a gente tem que refletir. Será que em prol da nossa religiosidade, a gente está sacrificando as pessoas ao nosso redor? Existe algo ou alguém ao nosso redor que é impuro demais, que a gente não pode tocar ou que a gente não pode se relacionar? As parábolas, elas são interessantes porque elas pegam dimensões da vida cotidiana do povo. E existia uma trilogia judaica, isso aí que legal, que era composta por um sacerdote, um levita e um israelita leigo. Então, quando Jesus começa a contar a parábola, ele fala do sacerdote. Aí depois ele fala do levita. Quem que os seus ouvintes estavam esperando? O israelita leigo. Só que a novidade acontece quando Jesus insere o samaritano. Porque quando Jesus insere o samaritano, ou seja, o desprezado, para representar como modelo de próximo, é chocante. Porque não era se esperado que alguém assim agisse como o próximo. Porque eles eram consideradas como pessoas irreligiosas, inumanas. Então não era esperado que alguém assim agisse como o próximo. E é bonito ver que o samaritano, ele não apenas vê o homem igual os demais, que só vê e passa do outro lado. Ele, ao ver o homem, ele é movido de misericórdia e age impulsionado pelo amor. E aí fica a pergunta no ar. Se Jesus fosse contar essa parábola hoje, quem que ele colocaria como samaritano na história? Porque aqui Jesus usa o samaritano por ser o tipo de pessoa desprezada. Quem são os desprezados hoje? Será que tem alguém no mundo ou na sociedade que está agindo com mais amor e misericórdia do que a própria igreja? Eu acho que sim, que existem algumas pessoas e seria surpreendente. A gente deve refletir se a gente está fazendo cercos nas nossas relações. Isso eu posso tocar, isso eu não posso, aquilo eu não posso. Será que a gente está enfatizando a gratuidade e a imparcialidade que deve caracterizar o amor? Sem sombra de dúvidas, o que a gente precisa para tornar todas essas coisas possíveis é de um coração novo. A gente não precisa de mais informação, a gente não precisa de mais conhecimento, a gente não precisa de dogma. O que a gente precisa é de um novo coração. E que só é possível em contato com a pessoa de Jesus e com o evangelho de Jesus. No fundo, a gente precisa se converter. E a conversão, ela tem a ver com metanoia, que é uma mudança completa e radical de mente. Se trata de uma renovação de consciência, de algo que acontece de dentro para fora. Arrepender-se é mais do que você deixar de fazer alguma coisa. Arrepender-se é uma transformação de mentalidade. E o reino de Deus exige uma nova consciência que gera um novo homem. Porque as tarefas que a gente realiza só faz sentido quando praticado com a nova consciência do reino de Deus. Quem não sabe explicar as práticas religiosas que faz à luz do reino de Deus, não ganhou uma nova consciência. Paulo sofreu esse tipo de conversão. O problema é que quando a gente fala de conversão hoje, a gente entende em outros parâmetros. Porque a conversão em nosso idioma carrega uma bagagem psicológica. A gente acha que uma pessoa, quando se converte, ela sai da descrença à fé, do pecado à retidão, da falta de religião para a religião. E nesses critérios, conversão não foi a melhor palavra, não é a melhor palavra para a gente descrever a experiência de Paulo. Porque Paulo, ele não sai da descrença à fé.
ele não sai do pecado à retidão, ele não sai da falta de religião à religião, e muito menos ele sai de uma religião para outra, uma vez que ele considerava o cristianismo como o próprio judaísmo, como o verdadeiro judaísmo. Paulo, ele é convertido num entendimento de justiça a outro, da sua própria justiça pelas obras, a justiça de Deus pela fé. E aí Paulo é um bom exemplo também de até onde a gente, em nome de Deus ou em nome das nossas ideias a respeito de Deus, podem ir. Até onde alguém, em nome das suas verdades e convicções, podem ir e fazer. Porque Paulo era convicto das suas crenças. Era alguém extremamente zeloso, ele estava disposto a defender Deus, mesmo que isso levasse ele às últimas consequências. Ele estava dedicando a sua vida a oprimir e perseguir pessoas, dizendo que estava servindo a Deus. Paulo é alguém que nasce lá na cidade grega de Tarso, é criado num lar judeu, depois ele cresce segundo os costumes judaicos, onde ele vai estudar na escola de Jerusalém, na escola do famoso Rabino Gamaliel. Lá em Filipenses a gente vai ter um pouquinho disso. E Paulo estava ali, meu amigo, julgando fazer a obra de Deus, encerrando todos aqueles hereges na cadeia. E nesse caminho errado de Paulo aparece Jesus. Só que ele não consegue discernir que era Jesus, que era o próprio Deus. Porque não estava na informação que aquela aparição era o próprio Deus. E aí essa luz chega dizendo para ele assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Imagina você estudar Deus a vida inteira e a primeira coisa que Deus vira para você é falar: por que você está me perseguindo? Por que você me odeia tanto? E a resposta é legal, porque aquele homem que está estudando Deus a vida inteira está tendo o seu primeiro encontro com Deus. E ele vai responder: quem és tu, Senhor? Deus conhece ele conhece Deus, mas não sabe quem Deus é. Está começando para ele ali agora. E aí Jesus vai se apresentar: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Então sabe quando Jesus disse, né? Quando deres um copo de água a estes pequeninos, quando recebestes um destes meus pequeninos na qualidade de discípulos, é a mim que vocês estão recebendo? E aí Paulo vai responder: o que queres que eu faça? Acabou. Virou servo na hora. Um encontro com Jesus muda a nossa vida. E aí esse doido, ele vai virar o maior missionário que já existiu. E o que mais sofreu também, porque servir a Deus, seguir a Jesus, não é garantia de conforto e segurança e prosperidade nenhuma. Por isso que Paulo era tão criticado, porque como alguém que diz servir a Deus, vive sofrendo, vive perseguido, vive sendo odiado pelos outros. E aí, mesmo assim, Paulo vai escrever uma carta apaixonante de dentro da cadeia, convidando seus leitores a se alegrar. Isso é loucura. Mas sabe por que ele consegue fazer tudo isso? Porque ele tinha o Senhor. A maior recompensa de seguir a Jesus não é os benefícios que a gente pode ter, é a sua presença. E é sobre isso que acredito que Jesus está conversando com os seus discípulos no capítulo 14 de João. Porque o Espírito Santo e a sua paz são o maior legado que Jesus pode nos deixar. Não é a paz do poder militar, ao estilo Roma, né? A famosa Pax Romana. Não é a ausência idealizada de perigo ou de conflito. É a restauração da relação com Deus por meio da cruz. A beleza do Evangelho está na atitude voluntária do Filho de se entregar numa cruz para morrer por nós, para levar a gente a participar da unidade que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que eu digo que a gente não está indo para o céu, estamos indo para Cristo. Penso que mais do que um lugar para o qual estamos indo, no capítulo 14 de João, Jesus está falando do lugar no qual nos tornamos após a sua morte e ressurreição. O lugar da sua habitação. E aí está o salto da fé. O salto da fé no Cristo. O salto da fé no Cristo implica
da gente deixar de depender do Cristo que está do lado de fora, a quem a gente venera e a gente pede favores, para o Cristo ressurreto que agora habita em nós, que viva em nós e que viva por meio de nós. Eu penso que se a gente está vivendo uma espiritualidade escapista, que está querendo fugir daqui porque o nosso lugar não é aqui, eu acho que a gente ainda não compreendeu os benefícios da ressurreição de Cristo. Se na nossa espiritualidade a gente está sacrificando a vida e as relações horizontais com os outros, eu acredito que a gente está falhando em ser sinal visível do reino de Deus e uma extensão da missão de Jesus. Eu acredito que se a gente está fazendo algo para alguma coisa, a gente ainda não foi transformado de dentro para fora. E aí, meu querido, de fato a gente não está vivendo, a gente está morrendo. E eu repito o que eu disse no começo: Jesus nos proporciona vida antes de vida após morte. Então deixe que o Espírito Santo de Deus sonde o seu coração, sonde a sua mente, penetre nas entranhas do seu ser para que você se desprenda de todo o mal, de toda a religiosidade, de todo espírito de morte, porque Jesus é vida e vida eterna. E não é somente lá, é aqui, é hoje e é agora. Peguem essa, porque a vida eterna não tem nada a ver com temporalidade, extensão, como, por exemplo, viver para sempre. A vida eterna não é questão de quantidade, mas de qualidade. A qualidade de vida que é própria de Deus. Então, por isso eu gostaria de te convidar a ficar de pé para a gente orar. Orar para que Deus sonde e examine os nossos corações. Quais são as coisas que nos motivam a estar aqui? Por que você faz o que você faz? Por que você deixa de fazer aquilo que você não faz? Será que a gente crê na suficiência de Cristo de fato? Será que o sacrifício de Jesus e a sua presença em nós, ela nos basta? Ou será que a gente ainda está querendo alguma coisinha a mais? Será que aquilo que fazemos porque nos é natural, a gente foi transformado de dentro para fora? Então quando eu ajudo alguém, eu não estou ajudando para cumprir alguma coisa da lista, porque me é natural. Talvez a sua vida esteja um inferno, porque de fato você não está vivendo, você está morrendo. Não olhe para cima e clame a Deus, olhe para dentro de você e ore. Deixe que Deus sonde o seu coração. Acho bonito quando Jesus, numa das suas últimas conversas com os discípulos, ele vai anunciar que um dentre eles vai trair. Jesus fala o seguinte: um de vocês há de me trair. Se fosse hoje, a gente ia olhar para o lado e ia falar: olha lá, é o Rodrigo. Eu sabia que ele é falso demais, é ele. Ah, não, é a Miriam é falsa. Eu sabia, desde sempre ela estava dando indício. Pega ele, Deus. O pega ele não está comigo. Mas sabe o que os discípulos fizeram? Porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu? Deixe que Deus sonde o seu coração. Vamos cantar mais uma canção para a gente orar.